Muito bem, minhas amigas, meus amigos, nós estamos nessa empreitada de estudo dos ensinamentos do Mestre Jesus. É uma empreitada maravilhosa. E os ensinos do Mestre Jesus fazem parte do Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus são os seus ensinamentos, bem como os seus exemplos. É isso que Jesus não só ensinava, mas ele fazia. Então, nós pensamos nesses ensinamentos do Mestre e a gente cai em um deles. Quando Jesus disse o seguinte: meu reino não é desse mundo. É um ensinamento impactante do Mestre Jesus, porque abre a seguinte pergunta: como podemos compreender essa fala do Mestre? Pois ele aqui esteve entre nós. Acabamos de fazer uma prece agora, nos dirigindo ao Mestre Jesus. A Jamira fez aí a prece. Como é que ele não é, o reino dele não é desse mundo? Como é que a gente pode compreender isso aí? Vamos pedir um socorro lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é esse aí, ó. Meu reino não é desse mundo. Mais especificamente, a questão da vida futura. Vamos entender um pouquinho isso aí. Vamos ver se a gente consegue. E vamos começar lá em cima. Diálogo de Jesus com Pilatos. Pilatos era o procurador de Roma. Olha, posição importantíssima, ele tinha funções importantes, ele poderia julgar as pessoas e condenar. E Jesus, já depois de preso, maltratado, teve uma conversa com Pilatos. E Pilatos perguntou a Jesus: és rei dos judeus? Pilatos quis saber. Aí Jesus respondeu: meu reino não é desse mundo. Agora complicou. Houve um choque aí. Porque Pilatos fez a pergunta pensando em um reino com soldados, com rei, rainha, animais. Era esse reino que Pilatos estava falando. Um reino material. Vem Jesus com um reino que é não material. Opa! Deu um conflito, deu um choque aí. Pode ser que Pilatos não tenha entendido. Pode ser que ele não tenha compreendido. E a gente até entende o porquê de Pilatos não ter compreendido essa questão. A gente entende. Mas aí prosseguiu o Mestre: se meu reino fosse desse mundo, minha gente teria impedido que eu caísse nas mãos dos judeus. Essas respostas de Jesus, essas falas do Mestre Jesus são espetaculares. Espetaculares. Como fala tanta coisa com poucas palavras, é característica dos espíritos elevados. Os espíritos elevados falam muito com poucas palavras. Imagina um espírito puro. Jesus é espírito puro. Imaginemos nós. O que Jesus disse aqui para Pilatos? Olha, eu não posso ser rei desse reino aqui, não, porque senão nós íamos brigar aqui, porque você prendeu o rei. Você prendeu o rei, então está provado que eu realmente não sou. Eu não sou rei desse mundo aqui mesmo, não. Ele confirmou para Pilatos, né, de maneira simples e respeitosa. E Jesus prosseguiu com os seus ensinamentos. Mas o meu reino ainda não é aqui. Aqui é a questão de grande impacto. Ainda não é, quer dizer que vai ser. E esse vai ser aqui quer dizer o seguinte: quer dizer que de uma maneira ou de outra já iniciou. Então aqui tem algo de grande impacto, né? Tem algo de grande atenção nessa resposta que Jesus aqui dá a Pilatos. Mas Pilatos é insistente, o homem teimoso, esse tal de Pilatos. É teimoso, mas também ele é o procurador de Roma, ele ocupa uma função importante, ele pode perguntar. Então Pilatos insistiu, perguntou: és, pois, rei?
Eu acho que Pilatos aqui já estava perdendo a paciência. Mas Jesus está ali, ó, impassível, tranquilo, olhar sereno, energético, com aquele magnetismo de sempre e peculiar a Jesus. És, pois, rei? Jesus responde: tu o dizes, sou o rei. Aqui é interessante, Jesus disse, ó, você disse, eu sou rei. Na linguagem futebolística, Jesus passou a bola para Pilatos. Ó, você está dizendo, eu sou, mas é você que está dizendo. Mas Jesus prosseguiu com a explicação. Jesus prosseguiu, olha, tu dizes, eu sou. Mas Jesus disse, não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aqui nós temos de dar uma parada. Tinha que ter aquela placa de trânsito aqui, ó, parada obrigatória. Aqui nós temos de dar uma parada. Porque aqui Jesus traz algo de grande impacto para todos nós. Porque os ensinamentos de Jesus, embora aqui ele esteja falando com Pilatos, mas esse ensinamento de Jesus vale para toda a humanidade por toda a eternidade, para todos nós. Jesus disse, olha, não nasci, não vim a esse mundo senão para dar o testemunho. Quem é que testemunha? Testemunha quem vê. Testemunha quem sabe. E ele estava diante de uma autoridade judicial. Tão interessante que Jesus é que governador espiritual do planeta. Governador espiritual do planeta, ele se submete a uma autoridade terrena com respeito, com humildade. Ele sabe que aquele papel que Pilatos está fazendo ali é importante. Ele age com todo o respeito e fala, olha, não vim aqui senão dar o testemunho da verdade. Ele não falou que veio impor, não, hein? Não é impor, não. Ele veio dar o testemunho da verdade. Que verdade é essa que Jesus está se referindo? Que verdade é essa? É a verdade da existência do mundo espiritual. É a verdade da comunicabilidade dos espíritos, dos desencarnados com os encarnados. É a realidade da reencarnação, esse presente que Deus nos dá para que nós possamos evoluir até a Ele, para que nós possamos fazer o bem a quem nós já fizemos o mal. É o testemunho do fora da caridade, não há salvação. É essa verdade que Jesus veio aqui para nós testemunhar, veio falar para nós sobre isso. E Jesus disse mais, aquele que pertence à verdade, olha a verdade aí de novo, escuta a minha voz. Que voz é essa que Jesus está falando? Escutar a voz de Jesus é quando nós, todos aqui, nós aceitamos estas realidades espirituais. Quando nós sentimos a necessidade de fazer o bem por fazer o bem, sem querer nada em troca. Quando nós nos sentimos sensibilizados e fazemos tudo para ajudar com relação aos problemas dos outros. Isso é que é escutar a voz. Por isso é que o reino de Jesus começa, é dentro de nós mesmos, quando nós escutamos a voz do Mestre. Por isso ele disse, aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Isso chega a ser de tão lindo, chega a ser poético. Por isso, há necessidade imperiosa que a gente dê um pulo rápido. Saiamos um pouquinho do Evangelho e vamos dar um pulo rápido lá no Livro dos Espíritos. Questão 1018. Lá, Allan Kardec fez mais de 1000 perguntas, fez 1019 perguntas aos espíritos superiores e eles responderam todas. Estamos aqui na penúltima, 1018. O que Kardec perguntou aos espíritos superiores? Em que sentido se deve entender as palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo.
Kardec, assim, a pergunta é direta. E os espíritos respondem também de forma direta, didática e de maneira que não se tem dúvida. Cristo falava em sentido figurado. Cristo falava em sentido figurado. Dizem os espíritos superiores. O reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Então, o reino do Cristo, o reino de Jesus, começa em nossos corações. Daí Jesus ter dito para nós lá, ainda. Mas já começou. Já começou. Então, exerce nos corações puros e desinteressados. Fazer o bem por fazer o bem. Fazer o bem pela alegria de fazer o bem. Cumprir as obrigações pela alegria de cumprir as obrigações. E conclui os espíritos superiores. Esse reino de Cristo está onde domine o amor do bem. Nós perdemos esse reino quando nós alimentamos o egoísmo, que é a maior doença moral da humanidade, quando alimentamos a vaidade, aí nós estamos afastando. Mas esse reino de Cristo começa em nós, se exterioriza e vai além. Começa em nós, se exterioriza e vai além. Daí agora a gente pode entender o que Kardec botou lá, o significado do meu reino não é deste mundo. Jesus se refere à vida futura, à vida espiritual. Jesus falava da vida após o desencarne. A vida espiritual, nós não vamos ficar aqui para sempre, todos nós vamos desencarnar, nós vamos para a vida espiritual. E Jesus diz que o reino dele é lá, mas começa em nós. Comece em cada um de nós quando nós ouvimos a sua voz, como Jesus mesmo disse a Pilatos. Jesus afirmou isso, que pertence ao reino da verdade, pertence à verdade quem escuta a minha voz. Então nós começamos aqui, nos enfrentamentos das nossas dificuldades, dos nossos problemas, este participar, este entrar no reino de Cristo. Isso é muito bom para nós. A vida futura, nos diz Allan Kardec, é o eixo do ensino do Cristo, é o que está ali no centro, é o que sustenta. Sem a vida futura, nós teríamos dificuldade para entender o ensino do Cristo. Deve ser alvo de todos nós aqui na Terra, objetivo nosso. Objetivo nosso é estarmos prontos para participar desse reino, deste banquete, desta festa nupcial, como Jesus mesmo já nos ensinou em determinada parábola. Justifica as anomalias terrenas com a justiça de Deus. Quantas coisas ruins nós vemos por aí, quantas injustiças, quantas situações difíceis. Como é que a gente vai explicar isso? Se não com o conhecimento da vida futura, onde Jesus é rei, porque aqui ele é rei, mas não é nesse mundo, como ele mesmo falou. Senão a gente não consegue achar justificativa. Todas as máximas de Cristo se reportam a este princípio. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois o reino do céu é deles. Como é que a gente vai entender isso sem o conhecimento, sem entender a questão da vida futura? Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Não tem como entender isso sem a questão da vida futura, a vida após o desencarne, e participar desse reino de Jesus lá, esse reino que começa dentro de nós. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque possuirão a terra. Ó, no futuro. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Como entender isso?
Todas as máximas de Cristo se reportam a este princípio, ao princípio da vida futura, onde Jesus é rei. Porque o reinado dele não é desse mundo. Ele falou isso a Pilatos e João escreveu. Está lá no Evangelho de João. Razão de ser da maioria dos ensinos morais do Cristo. Ensinos morais, olha, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Observai os lírios do campo, os pássaros do céu. Não vos fatigueis pela posse do ouro. Perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes o perdão infinito. Onde que está a recompensa disso? A recompensa disso não está aqui. Não está neste mundo material. Está na vida futura. Mas a vida futura, não podemos esquecer, ela começa a ser desenhada e preparada por nós mesmos aqui. Por isso é que no livro dos Espíritos, os Espíritos superiores responderam que o reinado do Cristo está onde reina os bondosos corações. Mas aos que não creem, os que não creem imaginam que Cristo falava da vida presente, aí ligado às coisas materiais, não compreende seus ensinamentos morais ou até consideram esses ensinamentos infantis, pueris. Por quê? Porque não compreendem, não creem na vida futura. E aí tem muita dificuldade para entender até os próprios problemas e as próprias adversidades da vida que todos nós temos. Por isso que não há outro caminho. A humanidade, nós todos, devemos caminhar para a vida futura. Esse é o nosso caminho. O caminho da humanidade é para a vida futura, objeto das nossas maiores preocupações, mas estas preocupações não são aquelas preocupações que derrubam, aquelas preocupações que nos deixam fatigados, aquelas preocupações que nos jogam para baixo, mas é aquela preocupação que nos leva para cima, que nos impulsiona, que alivia os nossos corações por nós termos essa preocupação sadia. Daqui na terra, aqui mesmo, com a família que nós temos, com o pai que nós temos, com a mãe que nós temos, com o chefe que nós temos, com o trânsito que nós temos, com todas as situações particulares, espirituais, pessoais, psicológicas pelas quais nós passamos, é com estes problemas, é que nós vamos ter como objeto a nossa preocupação para com a vida futura. É isso que Jesus está nos ensinando. Por isso, Allan Kardec, então, aproveitou para fazer um passeio na história. Ele foi lá atrás, lá na época dos judeus, depois de Moisés. Ele falou, olha, que os judeus e a vida futura, os judeus tinham ideias imprecisas, não eram ideias muito corretas. A observância das leis de Deus eram recompensadas com os bens terrenos. A desobediência das leis divinas era castigada com calamidades, derrotas, etc. Esse era o entendimento que eles tinham, que fazia parte daquele período de evolução espiritual pelas quais eles passavam. Era normal eles terem esse entendimento, porque estavam evoluindo, estavam crescendo. A explicação disso nós temos lá no livro Evolução em Dois Mundos, quando explica para nós, desde lá, quando éramos ameba, até nós chegarmos, explica para nós, então a gente vê isso agora com naturalidade. Estávamos como nós estamos hoje também, em evolução, estamos em desenvolvimento, estamos melhorando o nosso espírito, mas depois de Moisés vem Jesus. Jesus já trouxe algo completamente diferente. Jesus, é claro, com relação à vida futura, ele se limitou a apresentá-la como um princípio, como uma lei da natureza. Olha, nós somos hoje o que nós fizemos ontem, nós seremos amanhã o que fazemos hoje. Ele foi explicando devagar, ele não clareou tudo com relação à vida futura, porque aquelas pessoas daquela época não estavam preparadas,
não estavam ainda aptas, não estavam ainda prontas para receber essa questão. Por isso, Jesus disse, olha, as recompensas na observância das leis de Deus não são na terra. Embora aqui possamos ser muito felizes, ter a nossa felicidade relativa, a nossa felicidade possível, sim, mas não é aqui que nós vamos receber as recompensas. Revelou um outro mundo onde ele reina e onde os bons acharão a recompensa. E aí nós ficamos preocupados, onde os bons acharão a recompensa, mas a gente pensa assim, nossa, eu ainda não sou bom. E agora? Não, esses bons aqui acham a recompensa, está de acordo com o nosso nível evolutivo. Vale aqui é o nosso esforço, a nossa dedicação, ou colocar a nossa alavanca da vontade para funcionar, para que realmente possamos buscar isso nos enfrentamentos das dificuldades que fazem parte da nossa vida. É isso que Jesus está nos dizendo. E nós podemos afirmar tranquilamente, porque Kardec afirma isso. Os cristãos, eles creem na vida futura. Uns de um jeito, outros de outro, uns com algumas peculiaridades, mas a vida futura faz parte da vida dos cristãos. Mas a ideia que muitos fazem dela ainda é vaga, ainda é muito vaga, é incompleta e, por causa disso, chega a ser falsa em alguns pontos. E aí, o que acontece? Muitos têm as dúvidas, e das dúvidas nasce a incredulidade. Mas isso tudo vai ser resolvido? Essa incredulidade, essas dúvidas, essas questões vão ser todas resolvidas, porque vem o Consolador prometido, vem a terceira revelação, vem a doutrina espírita. A doutrina espírita explica a vida futura. Essas obras aí, que estão aí na tela, o céu e o inferno, a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estamos estudando, livro dos médiuns, livro dos espíritos, que nós hoje fizemos uma consulta a ele, essas obras aí, organizadas por Allan Kardec não inventou a doutrina espírita, não. A doutrina dos espíritos existe desde que o mundo é mundo. Mas Kardec organizou, e a doutrina espírita veio completar o ensino do Cristo, porque nós já estávamos preparados para receber essas informações e essas realidades. E além dessas obras aí, existem as obras complementares. Só Chico Xavier, através da sua santa mediunidade, foram mais de 450 livros. Chico trouxe para nós, entre outros, Emmanuel, trouxe para nós Humberto de Campos, trouxe para nós André Luiz, nas suas diversas obras, que completa e explica a vida futura, a vida depois do desencarne. Essa vida depois do desencarne, onde Jesus é rei e que já começa dentro de nós. Explica tudo, explica com tranquilidade. Por que explica tudo? Porque as descrições são feitas pelos próprios espíritos. São eles que vêm e explicam, é assim, é assim, é assim, é assado. Eles mesmos explicam para nós, de maneira clara, de maneira didática, de maneira que não se tem como não entender. Aliás, a clareza, nós sabemos, é da essência da doutrina espírita. A clareza é da essência da doutrina espírita. São tão racionais as condições descritas que fica patente, fica clara, fica evidente a justiça divina. Às vezes a gente olha ao nosso redor, vê tantas coisas erradas, tanta injustiça, tantos problemas, que às vezes nós temos dificuldade de ver a justiça de Deus. Mas com a doutrina espírita explicando, detalhando a vida futura, esta dificuldade, ela desaparece. Ela desaparece. Por que ela desaparece? Porque com a doutrina espírita, com o espiritismo,
a vida futura não é mais uma simples hipótese, não é uma coisa futurista, não é uma coisa teórica, é uma coisa prática. Com a doutrina espírita e a vida futura, a vida futura torna-se uma realidade material demonstrada pelos fatos, demonstrada pelos acontecimentos. É mostrado e é provado que quando nós ouvimos a voz de Jesus, quando nós decidimos mudar a nós mesmos, nós nos tornamos pessoas melhores e mais felizes. Isso é fato. Contra o fato não há argumentos, não é o que dizem? É isso. Por isso a importância da vida futura, entendermos o que Jesus disse quando meu reino não é desse mundo, que é com relação à vida futura que ele estava falando. E essa vida futura, este reino de Jesus, começa e se inicia dentro de nós mesmos. Minhas amigas, meus amigos, o tempo escoou e nós precisamos concluir as nossas reflexões de hoje. E elas não têm como não passar por esses dizeres, que diante dos problemas da vida, todos nós os temos. Quem não tem problema não faz parte desse mundo. Todos nós os temos. Diante dos problemas da vida, todas as situações difíceis pelas quais nós passamos, que já passamos, que estamos passando agora e que vamos passar ainda no futuro, com certeza, a crença na vida futura nos ajuda a modificar nós mesmos e nos fortalece para estes enfrentamentos da vida. Graças a Deus, minhas amigas, meus amigos, que a paz de Deus permaneça em nossos corações, hoje e sempre.